reverteu seu prejuízo do segundo trimestre de 2022 para um lucro de 331 milhões nesse terceiro trimestre de 2023. Mas será mesmo? Porque muitos começaram a questionar se esse número efetivamente deveria ser considerado um lucro. E sim, gente, apesar de, quando a gente olha contabilmente, dever ser considerado um lucro, ainda assim cabe ressaltar que existem alguns detalhes sobre esse número, como créditos tributários, que se não fossem eles, a Magazine Luiza teria entregue um lucro líquido ajustado negativo. E basicamente é sobre isso que eu vou falar hoje, mas também sobre o fato relevante que ela trouxe sobre algumas inconsistências contábeis após denúncias aparecerem nos balanços dela, e aí parece que o investidor ligou aquele modo déjà vu e olhou para o início do ano, o que aconteceu com Americanas, e já ficou preocupado. Então eu quero explicar um pouco melhor essa situação, trazer alguns números de Magalu, seja para você que tá aqui só de curioso porque quer entender o que aconteceu com ela, seja para você que é acionista e tá preocupado com o que tá acontecendo com a empresa. Então me acompanha até o final do vídeo, já deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e cliquem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana e, claro, comentem aqui embaixo se vocês têm ou não Magalu na carteira e o que vocês acharam desses últimos números e fatos relevantes que ela acabou divulgando, né? Mas vamos lá, gente, vamos voltar então para a questão dos números de Magalu, porque como eu trouxe para vocês, ela disse que reportou um lucro aí de 331 milhões de reais. Só que houve uma mudança no entendimento sobre algumas questões tributárias, né? E aí essa mudança de entendimento por parte do STF acabou gerando um crédito tributário para a Magalu de mais de 688 milhões de reais, isso considerando o crédito tributário e a correção monetária do período. E se nós tirássemos esse crédito tributário dessa conta de Magalu, então o lucro líquido ajustado dela teria sido negativo em mais de 143 milhões de reais, ou seja, ela teria continuado entregando aí o seu prejuízo como ela tem feito desde o ano passado. A situação realmente para as varejistas como um todo não tá fácil, né? Então, própria Casas Bahia, eu trouxe recentemente o resultado dela. Também a situação tá difícil, é claro que muito mais difícil do que no caso de Magalu, mas vale a pena a gente entender um pouco melhor os números dela, tá? Então, a receita líquida de Magalu acabou tendo uma retração de 2,6%, e aí ficou em 8,6 bilhões, e aí a gente começa a entender um pouco melhor isso, né? Que as vendas como um todo, elas até subiram, mas subiram muito pouco em relação ao mesmo período do ano passado. Subiram uma média aí de 5%, considerando tanto o online como as lojas físicas, né? E aí, falando em lojas físicas, cabe ressaltar que as varejistas como um todo, elas estão fazendo aí alguns reajustes, tentando cortar gastos, despesas e talvez deixar a operação o mais enxuta possível. Não sei se essa é a palavra certa, mas eles realmente estão tentando passar numa peneira tudo que vale a pena ou não continuar, e o caso de Magazine Luiza também se aproxima com o que Casas Bahia tem feito, de talvez demitir alguns funcionários, fechar algumas lojas. Magazine Luiza, ela fechou então o terceiro trimestre de 2023 com 1.303 lojas, que estão divididas aí em mais de 20 estados, mas do ano passado para cá, ela acabou fechando então mais de 127 lojas, mostrando que sim, o varejo realmente está preocupado e está tendo que fazer ali os seus ajustes para passar por esse período mais turbulento, porque não tem jeito, né, gente? Quando a gente tem uma taxa de juros subindo para tentar controlar a inflação, a população ela acaba tendo o seu poder de compra estrangulado, isso impacta no consumo e aí naturalmente alguns segmentos, não todos os segmentos do varejo, mas alguns acabam sofrendo um pouco mais, como é o caso, por exemplo, de Magalu, de Casas Bahia e por aí vai. De qualquer maneira, aproveitando que eu tô falando de taxa de juros, eu acho que já cabe trazer também a situação de Magazine Luiza quando a gente fala da questão do endividamento, porque eu tenho falado muito de Casas Bahia também, mas são situações diferentes. Casas Bahia ela está extremamente alavancada, com uma dívida líquida de mais de 7 vezes o seu EBITDA. Mas quando a gente fala, por exemplo, de Magalu, ela tá menos alavancada e a gente consegue entender um pouco melhor olhando a estrutura da dívida em si. Então aqui, como vocês podem ver, ela tem mais de 7,4 bilhões em dívida, né? Dívida bruta. O custo dessa dívida hoje está na casa de CDI mais 1,25 ao ano, muito menor do que o custo, por exemplo, da Casas Bahia. E ao mesmo tempo, quando a gente olha o caixa que ela tem,
ele mais do que é suficiente para as dívidas de curto prazo, que são aquelas dívidas que vão vencer em até um ano, né? Que é menos da metade do que esse valor que eu trouxe para vocês. Então, quando a gente olha a questão do endividamento de Magalu, até que tá um pouco mais tranquilo do que as demais varejistas. Então, é algo óbvio que preocupa, porque apesar deles estarem com esse custo baixo, né, que é CDI mais 1,25, eles chamam de custo baixo, ainda assim, com a taxa de juros em 2 dígitos, quer queira ou não, acaba atrapalhando bastante. Então, conforme a gente vai vendo o corte nas taxas de juros, é claro que isso tem o poder de impactar positivamente as varejistas de pelo menos 2 maneiras, né? Uma que é diminuindo esse custo da dívida e a outra que é justamente tentando fomentar o poder de compra novamente da população para que a população volte a consumir e aí essas empresas acabam ganhando também. Mas beleza, gente, esses foram os principais números que a Magazine Luiza acabou reportando. Claro, faço a ressalva daquele crédito tributário que acabou ajudando muito no resultado, mas o que pegou efetivamente na entrega de resultado foi que nós tivemos também a divulgação de um fato relevante que, no final das contas, disse que houve ali algumas inconsistências contábeis, algumas incorreções que eles trouxeram com essas palavras, né? E que eles tiveram que reajustar alguns números ali no seu balanço. Então, após uma investigação de erro contábil, a Magazine Luiza, ela acabou revisando o balanço e reduziu o seu patrimônio em 830 milhões. Eles tentaram atenuar um pouco essa situação com esses créditos tributários, mas o ponto é, todo mundo ficou preocupado porque nós tivemos um caso recente de Americanas agora no início do ano com fraude contábil. E no caso de Magazine Luiza, a gente sim é diferente, mas eu entendo perfeitamente ligar um alerta e ficar de olho para que, né, talvez não escape alguma coisa ou aconteça algo parecido. O que aconteceu com Magalu, né? Então, ela teve uma denúncia anônima sobre algumas questões ali da empresa, questões contábeis e tudo mais, e eles chegaram, então, à conclusão de que não houve fraude contábil, mas tiveram algumas incorreções, tiveram algumas inconsistências, vamos dizer assim, que é mais fácil, sobre a bonificação de fornecedores ali no seu balanço. Então, o que acontece? A Magalu, ela opta, por exemplo, por vender Consul, Brastemp, entre tantas outras marcas. E aí, elas têm alguns condicionantes, por exemplo, de desempenho da venda desses produtos. E se ela desempenhar boas vendas com esses produtos, muitas vezes ela pode acabar ganhando uma bonificação dessas marcas, de Consul, Brastemp, etc e tal. E aí o que acontece? Ao que eles explicaram, algumas bonificações elas foram lançadas antecipadamente sem se atentar ao cumprimento desse desempenho de venda nas lojas. Então é como se eles tivessem lá colocado que tivessem recebido mesmo aquela bonificação, mas eles ainda nem cumpriram as metas que eles tinham ali para cumprir, sem ter a garantia de que iriam receber essas bonificações. Então, esses dados eles foram lançados errados, mas eles foram corrigidos, e aí é claro que isso gerou uma certa preocupação. Mas eu digo que são casos diferentes, por exemplo, do caso da Americanas, porque a Americanas efetivamente estava maquiando o dado, aparentemente, para tentar esconder ali uma dívida que era brutal, de mais de 40 bilhões de reais, que no final das contas levou ela a uma recuperação judicial. No caso de Magazine Luiza, eram valores que eles colocaram ali que eles ainda não receberam e que também tinha o condicionante ali de desempenho da venda de alguns produtos de algumas marcas. É claro, o próprio impacto também não chega, por exemplo, a 40 bilhões, como foi o caso de Americanas, mas ainda assim é um sinal de alerta que liga, porque esse tipo de erro contábil, esse tipo de inconsistência ou esse tipo de situação, gato escaldado tem medo de água quente, então todo investidor acaba ficando preocupado e eu acho que tá mais do que certo, não dá simplesmente para relaxar, principalmente porque ao longo desses últimos 3, talvez 4 anos, tem sido um show de horrores quando a gente fala de questão de erro contábil, de fraude com empresas da Bolsa de Valores, e que muitas vezes são coisas que só consegue ser apurado se for internamente. O investidor batendo o olho ali no balanço que as empresas entregam, o seu resultado e tudo mais, ele não vai conseguir capturar esse tipo de situação. Então, é justificada a preocupação dos investidores e, ao meu ver, é válido ligar um alerta e ficar de olho se não aparecem mais algumas coisas em relação aos balanços. Mas, basicamente, foi isso que acabou acontecendo com a Magalu. Só que a situação dela realmente não tá
tão fácil assim, né? Então o que acontece? Eu trouxe para vocês esses dados, trouxe para vocês essa questão da investigação desse erro contábil, mas tem outros pontos que também preocupam os investidores, né? Como, por exemplo, o que está se desenrolando em relação à compra da Kabum. Então, em 2021, a Magalu acabou comprando a Kabum por 3,5 bilhões de reais. E até então o acordado era 1 bilhão em dinheiro e 2,5 bilhão em ações de Magalu. Só que veja só, lá na metade de 2021, as ações de Magalu estavam na casa de 20 reais. E de lá para cá, como vocês podem ver, as ações chegaram a cair mais de 80%, quase 85%. E aí o que acontece é que aqueles 2,5 bilhões em ações de Magalu, é claro que tem sido muito questionados, inclusive, né, pelos sócios da Kabum que venderam então a Kabum, porque basicamente essa participação ela mingou, né? Então esse valor que eles teriam para receber, ele basicamente mingou. E aí eles começam então a entrar contra essa venda que foi feita para a Kabum para tentar desfazer o negócio, alegando que teve conflito de interesse, porque o Trajano ele faz parte do conselho lá do negócio Itaú, porque o cunhado dele também acabou trabalhando nessa arbitragem desse negócio, e aí eles acham que pode ter tido alguma certa pressão para acertar algumas cláusulas, etc e tal. Também falaram sobre a questão, né, de que quando eles venderam a Kabum, logo na sequência a Magalu acaba fazendo um follow-on no mercado, diluindo ainda mais os sócios, emitindo mais ações, e aí isso eles não esperavam. Então eles estão alegando diversas coisas para tentar desfazer o negócio. Então isso também é uma pedra no sapato que a Magalu vai ter que acabar resolvendo, e que não é fácil resolver, principalmente depois que as suas ações caíram mais de 80%, como eu trouxe para vocês, né? E a situação, ela realmente parece ser muito difícil, principalmente também quando a gente começa a olhar que isso começa a ir para o âmbito, por exemplo, político, porque eu já fiz vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre a pressão que as varejistas estavam fazendo nos políticos para tributar aquelas comprinhas de Shein, de AliExpress que estavam vindo de fora, né? E aí o governo acabou lançando, então, o Remessa Conforme, mas a cereja do bolo essa semana foi essa notícia que vocês estão vendo aqui, onde deputados estão tentando acabar com a isenção para compras internacionais de até $50. E sim, as varejistas têm pressionado demais isso, porque o momento realmente tá bem complicado. E aqui, os deputados, quando a gente diz deputados, gente, tem gente de direita, tem gente de centro, tem gente de esquerda, todo mundo ali meio que tá querendo apoiar esse projeto, estão dizendo que é mais justo com as varejistas daqui, mas aí é claro que os eleitores do governo atual, eles já chiaram quando eles meio que ameaçaram fazer isso lá no primeiro semestre de 2023 e provavelmente fariam o mesmo agora. Então existe essa pressão do eleitorado, ao mesmo tempo existe essa pressão dessas varejistas, mas vale a pena acompanhar de perto se isso vai acontecer. Se isso acabar passando, ruim para a população que paga a conta, e as varejistas acabam então tendo um pouquinho mais de fôlego, mas ainda assim não é determinante, porque taxa de juros no patamar que tá, ainda assim acaba penalizando bastante a empresa. Tanto que penaliza as empresas do varejo, que no caso de Magazine Luiza, apesar de eles estarem relativamente confortáveis, vamos dizer assim, com o seu endividamento e tudo mais, os controladores de Magazine Luiza, eles estão discutindo uma capitalização da varejista. E não, gente, não é através de follow-on, eles desmentiram isso, tá? O que eles estão avaliando nesse momento, e não tem nada confirmado, é uma capitalização com dinheiro dos próprios controladores. Então, trazer mais dinheiro para a empresa para que talvez ela passe por esse período mais adverso, que deve se estender pelo menos até o ano que vem. E aí essas empresas estão buscando aí ganhar um certo fôlego para manter as suas operações. O caso de Magalu, quando a gente compara com as outras varejistas, é óbvio que não é bom, mas ainda é o menos pior, principalmente quando a gente compara com o seu principal par na Bolsa de Valores, que é Casas Bahia. Mas ainda assim, claramente, a gente vê que o varejo como um todo não anda bem, as ações têm se desvalorizado bastante, inclusive, né, eu até postei no meu Instagram ontem, né, quando eles acabaram divulgando ali os seus resultados, que nenhum lucro de Magalu acabou segurando as inconsistências contábeis, porque as ações chegaram a cair mais de 8%, 9% quando abriu ali o pregão, e acabou só respirando
no final do dia, porque lá fora, nos Estados Unidos, foi divulgado o CPI, né, que são os índices de inflação dos Estados Unidos, e veio abaixo do que eles estavam esperando. E aí isso reforça a tese de que o Banco Central dos Estados Unidos não precisa subir mais os juros e talvez comece a avaliar um corte antes do que eles estavam imaginando. E isso é muito bom para nós aqui no Brasil, porque até então nós já estamos no processo de cortar as nossas taxas de juros, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo no restante do mundo, porque se a gente cortar muito a nossa taxa de juros e lá fora essa taxa de juros continuar alta, o que as pessoas vão fazer é pegar o seu dinheiro que hoje está aqui e mandar lá para fora, investir lá fora e se rentabilizar na maior economia do mundo com uma moeda forte. Então, essa questão de eles não subirem mais lá as taxas de juros e talvez já começar a olhar para alguns possíveis cortes, isso acaba ajudando bastante. E aí taxas de juros menores aqui no Brasil, tendo mais espaço para a gente cortar ainda mais a nossa taxa de juros aqui no Brasil, é claro que isso joga a favor também das varejistas. Então acabou reagindo muito bem no final do dia, apesar desse cai, sobe, e essas polêmicas de inconsistências contábeis, no final do dia acabou fechando o pregão de forma positiva, mas muito por conta desses dados macros que foram divulgados, beleza? Mas enfim, pessoal, acho que essas eram as principais informações que eu queria trazer sobre Magalu, os principais números, esses fatos relevantes, explicar um pouco melhor essa situação que estava relativamente confusa para muitos investidores, mas se faltou algo, pode escrever aqui nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.